Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Sintam-se todos abraçados pelo irmão Juan. E eu queria trazer uma mensagem a você diante de tudo que está acontecendo com o mundo, não só com o Brasil, especificamente o estado do Rio Grande do Sul, mas com o mundo. E eu quero fazer menção já a respeito do que Jesus fala, quando ele fala a respeito do princípio das dores. Conversando com minha esposa, acredito que tenha sido ontem, e eu levantei um ponto para ela muito importante a respeito do princípio das dores. Falar do princípio das dores não quer dizer que algo vai acontecer com muito tempo. Fazemos uma analogia a respeito de uma mulher grávida. O princípio das dores são as contrações. E qual é o evento esperado em meio a essas contrações? É a coroação, é o nascimento do bebê. Então, quando se tem o princípio das dores, quando se tem as contrações, e as contrações vão aumentando, toda mulher ou papai que está me assistindo sabe do que eu estou falando. Quando começam as contrações, antes do bebê nascer, essa quantidade, esse intervalo das contrações, elas vêm diminuindo. Ou seja, diante de todo o caos acontecendo no mundo, um intervalo muito curto, guerras, terremotos, hoje já houve até tremor de terra já no estado do Rio Grande do Sul. As águas baixam e voltam. E quando Jesus fala a respeito disso, queridos, é porque para nós ficarmos atentos diante de todos os acontecimentos que ele mesmo citou. E eu quero já ler para você aqui em Gênesis capítulo 19, no versículo 5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-nos para fora, para que o conheçamos. E outra tradução diz: para que possamos manter relações com eles. Ou seja, esses dois homens que se aproximaram de Sodoma, que entraram na cidade de Sodoma, eu posso dizer as duas cidades, Sodoma e Gomorra, né? Porque todas as vezes que você vai pesquisar no Google, Sodoma, sempre vem Gomorra junto. Vai pesquisar Gomorra, sempre vem Sodoma junto. Ou seja, são duas cidades que são inseparáveis por conta do pecado. E o pecado de Sodoma e Gomorra eram pecados semelhantes à avareza e à imoralidade sexual. Tanto que a Bíblia mesmo nos diz, em Gênesis capítulo 19, verso 4 e 5, que aqueles homens eles eram tão viciados na pornografia que eles queriam fazer sexo até com os próprios anjos que vieram visitar Ló. Então, eu quero levantar um ponto aqui, sei que eu posso ser muito mal interpretado nesse vídeo gravado, a respeito do governador do estado do Rio Grande do Sul. O que acontece é que, queridos, existem diversas autoridades que são corruptas no mundo, diversas autoridades que massacram o povo, como é que eu posso dizer que muitos governos tiranos, governos que maltratam a população, que privam a população não só do pão, mas da liberdade de expressão, entre outras privações também, né? Muitas ditaduras espalhadas pela terra. Mas um ponto muito importante que eu quero levantar aqui é a respeito do pecado de Sodoma e Gomorra. Um pecado de cunho sexual, depravação. Queridos, me sinto, de certa forma, um pouco constrangido do que eu vou falar aqui. Sei que eu posso ser responsabilizado pela minha fala. Mas estão levantando um ponto na internet a respeito do pecado do governador do estado de Santa Catarina, que é um pecado de cunho sexual vinculado a Sodoma e Gomorra, ao sodomismo. Ou seja, isso é um pecado, uma abominação para Deus. Isso está escrito em Levítico.
como diz que como homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação. Então o Senhor fez macho, fêmea, homem e mulher, os criou com o propósito de multiplicar e povoar a terra. Mas, infelizmente, o Estado do Rio Grande do Sul elegeu um homem que trouxe consigo uma carga de abominação que possivelmente possa ter desencadeado o caos para essa cidade. E houve profecias, diversas profecias a respeito desses acontecimentos. Talvez há quem diga nesse momento que há diversas catástrofes no mundo, porque que talvez seja uma mera coincidência, queridos. Mas o que eu quero focar aqui é no princípio das dores. Voltando ao assunto. A cada dia que passa, mais coisas vêm acontecendo. Existe um projeto chamado Projeto HAARP nos Estados Unidos, muito antigo. Passou-se um tempo sem falar, eu já venho falando desse projeto já, além do Blue Beam também, eu acredito que um pouco mais de 10 anos eu venho falando disso, mas com o tempo isso veio perdendo força nas redes sociais. Então, qual é o objetivo do projeto HAARP? É estudar a aurora boreal, estudar aquilo que está na ionosfera, acima da ionosfera. Então, envia ondas de íons para a ionosfera e estuda a aurora boreal. O que nós vemos no YouTube, em todas as redes sociais por aí? A quantidade de aurora boreal que está acontecendo no mundo inteiro. Isso, queridos, acontece, mas são eventos isolados, em partes isoladas do mundo. Agora não, em quase toda a Europa ocorreu a aurora boreal na última semana, na Argentina aqui, e o próprio Rio Grande do Sul, em alguns pontos, foram vistos a aurora boreal. Ou seja, desvincular o projeto HAARP das catástrofes que vem acontecendo no mundo, isso seria irresponsável da nossa parte. Mas seria também responsável se nós observássemos que a Bíblia Sagrada nos diz que isso aconteceria no final dos tempos. Atentai às contrações da grávida. Breve estará coroando o nosso Senhor Jesus Cristo em poder e glória para arrebatar a sua noiva, a igreja, a noiva do Cordeiro. Portanto, eu quero pedir a você que está assistindo este vídeo, se arrependa enquanto a porta da graça está aberta. Não importa se você está desviado há 2, 3, 4 anos, um dia, 2 dias, volta-te e arrepende-te, porque Jesus está voltando e a qualquer momento isto pode acontecer. As contrações já diminuíram gradativamente o seu intervalo. E a cada dia, cada vez mais forte, os sinais vêm acontecendo. Por isso eu quero desejar a você uma excelente noite, se for de dia, um excelente dia, se for de tarde, uma excelente tarde. Sinta-se abraçado pelo irmão Juan e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Arrependa-te enquanto é tempo. Muito obrigado.